A primeira leitura da Parashá de Vayetze, Yaakov saiu de Beersheva, onde estavam seus pais, e foi para Haran para procurar uma esposa para ele. Já que as filhas de Canaã eram ruins aos olhos do Yitzhak, seu pai, então por isso que Esav também foi casar com a filha de Ismael, como a gente terminou a Parashá passada. Então parou de falar de Yaakov, agora voltou ao assunto inicial, que é que Yaakov saiu de Israel e foi para Haran para procurar uma esposa da família de Rivka. Vayetze não precisava falar e saiu, bastava falar e ele foi para Haran, porque quando você vai para algum lugar, você sai de onde você está. Por que tem que citar também que ele saiu de Beersheva? Para te ensinar que a saída do tzadik de um local deixa uma marca. Quando o tzadik está na cidade, ele é o esplendor, ele é o brilho, ele é a beleza da cidade. Quando ele sai de lá, saiu o esplendor, saiu o brilho, saiu toda essa questão. Mesma coisa está escrito sobre Naomi e Ruth, que elas saíram do local, ou seja, ficou notório. Por mais que Yitzhak e Rivka continuaram ali, não é igual quando tem vários tzadikim, quando tem um tzadik. Então Yaakov saiu, deixou uma marca. E foi para Haran, ou seja, ele saiu com essa intenção de ir para Haran, mas ainda não chegou. Vai ficar como ele se deparou com um local, ele pernoitou lá, porque o sol se pôs. Ele pegou das pedras do local e colocou em volta da sua cabeça e deitou naquele local. Não está escrito qual local, Makom, local. Qual é esse local? Quando fala Bamakom, no local, é aquele local que é citado antes, que é o Har Moriah, o monte onde é o Beit HaMikdash, como está escrito que Avraham ele viu Makom, o local distante que era para fazer a Kedat Yitzhak. Vaivgal ele se deparou com uma linguagem, o Pagá Birichou, Pagá Badosh, é uma maneira de falar que ele chegou até lá. Os sábios explicam, na verdade, tem a ver com tefilá, com reza. Como a gente encontra uma vez que Hashem falou para Irmial, não reze para mim, Gabi. Daqui a gente aprende que Yaakov decretou a reza de Arvit, a reza da noite. E por que não está escrito vai palé, ele rezou? Por que está escrito deparou, vai vgar? Para te ensinar que a terra pulou para ele, como está explicado na Gemara, a história toda como foi, que ele acabou passando por Yerushalayim, depois ele se tocou e voltou, e no final a terra pulou para ele chegar rapidamente em Yerushalayim. Era para estar escrito, e o sol se pôs, e aí Yaakov pernoitou lá. Essa expressão que o sol se pôs dá a entender que de repente o sol se pôs, não no momento correto, ou seja, Hashem fez para ele poder dormir ali. Colocou em volta da sua cabeça, ele fez como se fosse uma calha em volta da cabeça e estava com medo dos animais selvagens e as pedras começaram a brigar. Uma pedra falava, o tzadik vai colocar a cabeça sobre mim, e outra falava, não, sobre mim. O Kadosh Baruch Hu foi lá e fez virar uma pedra só. Por isso é que ele pegou a pedra que ele colocou embaixo da cabeça. Ou seja, primeiro fala Avanim, depois fala Even. Quando tem união, não tem briga, é uma pedra só. Vaishkaba Makom Ahu deitou naquele local. Essa linguagem está uma linguagem excluindo. Naquele local ele deitou. Mas os 14 anos que ele estava na Yeshiva de Ever, ele não deitou para dormir de noite. Estava se ocupando com Torá. Ou seja, obviamente que é impossível uma pessoa não dormir 14 anos, mas ele não deitou para dormir, ele não se dedicou para dormir, ele ficou realmente noites e noites dedicadas para estudar. Yaakov sonhou e eis que tinha uma escada apoiada na terra, com a sua cabeça chegando até o céu, e os anjos de Deus estavam subindo e descendo naquela escada. Olim Verdim, primeiro subindo e depois descendo, ou seja, aqueles anjos que estavam acompanhando ele na terra de Israel, eles não vão para fora da terra de Israel, então eles subiram, foram para o céu, e desceram os anjos que acompanham fora de Israel para acompanhar o Yaakov. E eis que Hashem estava sobre ele e disse, eu sou Hashem, Deus de Abraão teu pai, Deus de Yitzhak, a terra que você está dormindo sobre ela eu vou te dar para você e para a tua descendência. Hashem estava ali para guardá-lo, para protegê-lo. Deus de Yitzhak, por mais que a gente não encontre a expressão Deus de alguém antes da pessoa falecer na vida, né? Deus de fulano, afinal está escrito que Deus não acredita nos seus sagrados, ou seja, a gente espera a pessoa realmente completar sua missão na vida, que ele faz tudo correto, para depois usar a expressão Deus de alguém. Aqui Hashem já usou o nome sobre Yitzhak, porque ele já estava cego, seus olhos não estavam vendo direito, ele estava preso em casa, não tinha muito o que fazer, ele era como se fosse um morto em relação à vontade de fazer o ruim. Então Yetzirah já não tinha mais vontade nenhuma de fazer algo ruim, então Hashem já usa a expressão Elokei Yitzhak. A terra que você está deitado, eu vou dar para você, mas a terra que ele está deitado é muito pouco. Kadosh Baruch Hu, ele dobrou o modo de falar toda a terra de Israel embaixo de Yaakov. Isso seria uma indireta que vai ser fácil e tranquila para conquistar para os filhos, como os 4 amot que a pessoa fica, né, o local da pessoa, assim também a terra de Israel vai ser conquistada de uma maneira milagrosa. E a tua descendência será como o pó da terra, e você vai se fortificar e espalhar pelo oeste, pelo leste, pelo norte, pelo sul, e vão abençoar em você todas as famílias da terra e com a tua descendência. O Faratzta, a palavra Faratzta é Vechazakta, de fortificar, Renifrotz, que o povo sempre crescia.
E eis que eu estou com você, eu vou te guardar em tudo que você vai, eu vou te devolver para essa terra, que eu não vou te largar até que eu vou fazer o que eu cumpri, o que eu falei para você. Anohim, eu estou com você. Ele estava com medo de Esav, de Lavan, então Hashem fala, fica tranquilo que eu estou com você. Ad asher imasiti, até que se eu farei. Se parece que tem uma opção de Hashem não fazer o que ele falou. Esse im é como se fosse que. Então até que eu farei. De Bartilah, o que eu te falei para você, o que eu falei para a tua necessidade, o que eu falei sobre você. Então o que eu garanti para Abraham, a descendência dele, é para você e não para Esav. Quando a gente falou, quando Hashem falou para Yitzhak, Hashem falou para Abraham, em Yitzhak, não está escrito que Yitzhak vai ser do descendência, sim, em Yitzhak, não todo Yitzhak, ou seja, Yaakov. Sempre quando tem para você, para mim, para ele, próximo de fala, sempre é sobre. De Bartilah, não é que eu falei para você, sim, eu falei sobre você. Afinal, Hashem não falou com Yaakov antes sobre isso. Então, ele está citando aquilo que eu falei sobre você, aquilo que eu tinha citado, Abrahá, que eu tinha citado, vai ser sobre você. Yaakov acorda do seu sono, ele disse, realmente tem Hashem nesse local, e eu não sabia. Quer dizer, se eu soubesse, eu não ia dormir num local sagrado como esse. Ele temeu, ele disse, que temível esse local. Não é isso, somente a casa de Deus, esse que é o portão do céu. Falou Abelazar, em nome de Rabi Yosef ben Zimra. Como assim a casa de Deus? Essa escada ela estava apoiada em Beersheba, e o meio da inclinação dela chegava referente ao Beit HaMikdash. Porque o Beersheba está no sul de Yehudá, Jerusalém está no norte. Então na divisa entre Yehudá e Binyamin. E Beit-El ficava no norte de Binyamin. Então na divisa entre Binyamin e os outros filhos de Yosef. Então a escada ela estava inclinada, então uma ponta em Beersheba, o meio em Jerusalém, e o final em Beit-El. E por isso que, em relação aos que os Ramim falaram, que a Kadosh Baruch Hu falou, o Tzadik veio na minha casa, na casa do meu hotel, modo de falar, ele vai e não vai dormir aqui, Então Yaakov chamou Jerusalém de Beit-El, então isso aqui seria a luz, que não é Jerusalém, de onde que os sábios aprenderam a falar assim, como é que fica, Ele estava em Jerusalém ou não estava? Então, na verdade, explica o Rashi, que o Monte Moriá foi arrancado e veio para lá. Por isso que aconteceu o que a Gemara fala que a terra pulou para ele. Mas, na verdade, onde ele estava, geograficamente, não era em Jerusalém. O Beit HaMikdash veio ao encontro dele até Beit-El, ou seja, ele já tinha passado, ele estava em Beit-El, só que ele acabou voltando e acabou que Deus fez um milagre, Jerusalém foi até ele. Por isso, o jeito vai Gaba, como ele se deparou com o local, quer dizer, de repente apareceu Jerusalém ali. Se você falar, quando Yaakov passou pelo Beit HaMikdash, por que ele não parou ali? Então, na verdade, ele não percebeu, não se tocou de rezar onde os patriarcas deles, os pais deles tinham rezado, e dos céus iam fazer ele rezar. Na verdade, ele foi até Haran, como a Gemara conta. Aí ele foi para Haran. Quando ele chegou lá, ele pensou, será que eu passei pelos lugares onde meus antepassados rezaram e eu não vou rezar? Então aí ele se tocou de que tinha que voltar. Quando ele decidiu que ele quer voltar, Hashem faz um milagre e a terra pula até ele. Então esse Beit-El aqui não é o próximo do Ai, sim o próximo de Jerusalém. E por conta de ser casa de Hashem, por isso que é chamado de Beit-El, casa de Deus. E é o Monte Moriá que Abraham rezou, é o campo onde Yitzhak rezou, era só o Bassader, conversar no campo, é o mesmo local onde Yaakov rezou, Arvit, onde Abraham fez Shacharit, onde Yitzhak fez a Minchá. Assim está explicado na Gemara de Psachim, para o monte de Deus, para a casa de Elokei Yaakov. Por que fala casa de Elokei Yaakov? Abraham chamou de montanha, na montanha de Deus. Yitzhak chamou de campo e Yaakov chamou de casa. Então, quando chegar Mashiach, vai ser casa, que é maneira fixa. Como Beit Elokei Yaakov, a casa do Deus de Yaakov, porque é casa, uma coisa fixa. Manorá, pela tradução, Maderhilu Atrahadeno, quanto temor esse local, ou seja, usou o substantivo. Não falou temível, e sim derrilo, o próprio substantivo, igual a gente encontra surletano, a própria sabedoria, lemilbash, a própria vestimenta. Esse é o portão dos céus, o local da Tefilá, o local onde as rezas sobem para os céus, ou seja, dali do Beit HaMikdash, que as nossas rezas sobem. Pelo Midrash, o Beit HaMikdash lá de cima está direcionado ao Beit HaMikdash aqui de baixo. Então, realmente, é o portão do céu, porque está rente ao Beit HaMikdash celestial. Yaakov acordou de manhã e ele pegou aquela pedra que ele colocou embaixo da sua cabeça, que se tinha transformado numa pedra só, e ele colocou aquela pedra como um monumento e jogou sobre ela azeite sobre a cabeça dessa pedra. Chamou o nome do local de Beit-El, mas, inicialmente, o local se chamava Luz, o nome daquela cidade. Yaakov fez um juramento dizendo o seguinte: se Hashem estiver comigo, vai me guardar nesse caminho que eu estou andando, que eu estou indo, vai me dar pão para comer e roupa para vestir, se cumprir essas promessas que ele me falou, de estar comigo, como Hashem falou, Ineno Rimar, e me guardar, como ele falou, vou te guardar em tudo que você for, e me der pão para comer, quanto jeito eu não vou te largar. A pessoa que precisa de pão, está pedindo pão, está largado.
Como a gente conta a expressão, Loraite tzadik nezav vezarum mevakesh lechem. Não viu um tzadik largado com sua descendência pedindo pão. Uma pessoa que não tem comida, então é uma pessoa largada nessa vida. Espiritualmente, quando Yaakov pediu pão para comer, roupa para vestir, pão para comer a Torá, roupa para vestir é as mitzvot. E eu vou voltar com paz para a casa do meu pai, e Hashem vai ser para mim, Elohim, o Deus. Ou seja, se isso tudo acontecer, então vai vir a promessa no próximo passuco. Veshavti, vou voltar, como ele falou, vou te devolver para essa terra. Em paz, paz do pecado, porque eu não vou aprender do caminho do Lavan. E aí Hashem vai ser o Deus para mim, ou seja, o nome dele vai pairar sobre mim do início até o final, porque a Kedushá de Hashem vai estar em mim, que eu não vou ter filhos ruins, que a descendência de Jacó vai estar perfeita. Como ele falou que eu falei para você, a garantia de você e tua descendência seguir o caminho de... Hashem falou para Abraham, que você é o teu Deus, ou seja, que a minha descendência siga esse Elohim, esse mesmo Deus que Abraham seguiu. E esta pedra que eu coloquei monumento vai ser uma casa para Hashem, e tudo que você vai me dar, eu vou tirar o dízimo para você. Ve'evenazot, como a gente explica esse ve'evenazot e esse i, querendo falar o seguinte, se você me fizer essas coisas, então eu farei isso, o quê? Eu farei isso de fazer essa pedra como uma casa divina e dar o dízimo de tudo. Como a tradução, eu vou servir perante Hashem, Palach alak adam Hashem, então, e assim ele fez quando ele voltou de Padan Aram, do jeito que ele fez um monumento e despejou ali um vinho, ou seja, sacrificou algo para Deus. Gostaria de apresentar para vocês o projeto Veshinantam, é parceiro do Rumash Diário, e quem quiser acompanhar o Rumash em português, entender melhor, tem aqui no livreto, tem também outras coisas muito interessantes, Tânia Diário e outras coisas muito legais na revista. Podem acessar o site www.veshinantam.org.br e assinar.